Meu nome é Albert. Hoje eu vou comentar um pouco sobre um dos algoritmos de redimensionamento de imagens que faz parte da pesquisa da minha dissertação para o mestrado, certo? Esse algoritmo é popularmente conhecido como Syncarving, né? Na verdade esse é o nome dele, né? O Syncarving, que é um algoritmo para Content Aware, né? Que é um termo utilizado para redimensionamento de imagem buscando o mínimo de perda de conteúdo possível, né? O mínimo de distorção na imagem e mantendo pontos de interesse. Esse algoritmo ele também pode ser utilizado inclusive para remoção de pontos de interesse, se for esse o caso, mas eu vou comentar um pouco mais sobre isso lá na frente, né? Basicamente a ideia desse algoritmo é utilizar a programação dinâmica para, a partir de um mapa de energia nos pontos da imagem, remover as partes com menor informação, digamos assim, né? Então, como ele exemplifica aqui nessa imagem, que não está tão clara na verdade, são selecionados os pontos que formam o menor caminho relacionados ao gasto da energia dentro do que foi calculado, né? Então, ele inclusive faz uma comparação aqui com alguns outros algoritmos de redimensionamento de imagem, né? Não necessariamente algoritmos, né? Outros métodos. Então aqui você tem a imagem original, né? Uma imagem mais wide. E ele mostra a diferença, né? Entre só realizar o crop da imagem, né? O column, o scene, o pixel e o optimal, né? E aí você pode perceber que quando você compara um simples crop da imagem para a aplicação do Syncarving utilizando as mesmas proporções, o Syncarving ele consegue preservar muito mais informação da imagem, né? Então você percebe esse banner que está preso aqui no vidro na lateral, ele se mantém na imagem, coisa que foi perdida aqui no crop. Aqui você percebe que ele também é mantido, mas existe uma distorção dos elementos na imagem, né? Enquanto aqui no Syncarving você nota que houve uma mínima distorção, até muito parecido com o elemento original, né? Então essa é a magia desse algoritmo, na verdade, né? Então como que ele funciona? Ele explica aqui embaixo, né? Que o ótimo caminho ele pode ser encontrado exatamente usando a programação dinâmica. De que forma, né? Você vai iniciar num ponto, vamos supor que você esteja buscando remover a quantidade de colunas, né? Você quer estreitar a sua imagem. Então ele vai partir do ponto inicial em cima na imagem e a partir dali ele vai somando as energias, percorrendo o caminho de menor gasto possível, né? Perdão, ele soma as energias a partir do topo até o bottom da imagem, né? E aí no final na última linha da sua imagem, você vai conter o somatório dos caminhos percorridos. Então, o que ele faz na realidade é escolher o valor mínimo da última linha, né, ou da última coluna, a depender do propósito do redimensionamento. E a partir dali ele vai realizar o backtrack, né, a partir daquele ponto mínimo que ele selecionou, né, percorrendo o caminho reverso, né, do bottom ao top. E assim ele consegue encontrar o caminho de menor gasto possível, né? Então ele dá aqui alguns outros exemplos, né, da aplicação do algoritmo e em comparação com outros. Ele fala um pouco sobre aspect ratio também. Ele dá aqui a função de cálculo da energia da imagem, né? Então é essa função que ele utiliza para realizar o cálculo para cada um dos pixels, né? Então é bem interessante o funcionamento desse algoritmo. Eu tenho aqui inclusive uma implementação, certo? Que eu consegui em um blog. Esse blog ele está utilizando o mesmo conteúdo que foi citado agora nesse artigo, né?
Então você pode ver que ele utiliza aquela mesma função que foi demonstrada anteriormente do cálculo mínimo, né, utilizando a matriz da imagem, ok? E ele faz a implementação aqui do caminho mínimo, né, que é onde é aplicado, na verdade, onde é realizado o backtrack, que vai ser utilizado depois pela programação dinâmica para remover o caminho de menor gasto, né? Então você percebe aqui que ele salva em algumas variáveis aqui o shape da imagem, né, as dimensões da imagem. Ele já possui uma função aqui que realiza o cálculo da energia, né, ele aplica um filtro na imagem para convertê-la para uma matriz de energia, né? Então, é mais ou menos assim que ela se pareceria, né? Você consegue perceber que os pontos de interesse normalmente têm valores mais altos, né? Então, quando você analisa aqui numa escala de cinza, os pontos que não tem tanta informação, eles ficam com valores mais baixos, portanto ficam mais escuros, certo? Então, esses são os pontos que nós gostaríamos de remover da imagem, né? Para fazer com que ela saia disso para isso, por exemplo. Aqui ele usou a escala de metade da largura da imagem, né? Então você pode perceber que o resultado é bem interessante. Olha, todos os barcos eles são preservados, né? As montanhas também têm o seu formato relativamente preservado. Então é praticamente impossível você, pegando uma imagem como essa solta, digamos assim, você dizer que essa imagem foi redimensionada, né? É bem interessante. Então vamos lá. Aqui ele mostra, né, assim como eu já tinha citado antes, um dos possíveis caminhos, né, que foi calculado aí pelo algoritmo, né? Então, como eu ia dizendo, né, depois de calcular a matriz energética, né, ele cria uma matriz de zeros, que é onde vai ser calculado o nosso backtrack, certo? E a partir daí ele vai percorrer a nossa imagem, né? Aqui ele não está usando um método recursivo, né? Então é um método iterativo. E ele faz apenas uma verificação aqui para saber se ele está na borda esquerda da imagem, né? Porque ele pode acabar subtraindo -1 e caindo no índice aqui que não existe, né? Então para evitar isso ele adiciona uma verificação se o J for igual a 0, né? E a partir daí ele vai sempre salvando o índice de menor valor ali dentro do que seria o caminho, né, da vizinhança, né? Então ele captura a vizinhança do pixel, ele guarda o menor valor, o índice do menor valor, e a partir daí ele percorre o caminho de menor energia, salvando os valores lá no nosso backtrack, certo? Então aqui ele na verdade cria a matriz do backtrack, né? E onde ele de fato vai utilizá-la na função carve column, que é onde ele remove a coluna em si, né? Então aqui ele também novamente pega as dimensões da imagem, ele realiza uma cópia, né, do que foi retornado dentro da função de minimum sim, né, de caminho mínimo. Ele cria uma máscara, né? Ele cria uma máscara das mesmas dimensões da imagem, que vai ser preenchida, né, com valores true, como ele diz aqui. E ele vai remover todos os pixels da imagem que forem marcados como falso nessa máscara aqui, né? Então, basicamente, ele captura, né, a coluna com o menor valor, né, na última linha. Então o que ele está fazendo aqui é pegar a última linha dessa matriz e esse argmin pega o índice, né, desse valor. Então aqui ele vai ter a coluna em que ele vai iniciar o backtrack, né? E aí ele faz um reverso aqui, né, um for reverso, para percorrer e marcar como falso, baseado ali no backtrack, né? Então, para cada índice desses, ele vai variar o J, né? Então, ele salva ali na nossa máscara como falso,
iniciando na coluna de menor valor da última linha e fazendo o reverso a partir do backtrack, certo? Então, após isso, ele apenas faz aqui uma multiplicação da máscara para os 3 canais, né? Então, como a imagem ela é em RGB, a gente precisa multiplicar essa máscara para remover os pontos de todos os 3 canais. E aí o que ele faz no final é apenas dar um reshape, né? Levando em consideração a nova dimensão que a gente quer alcançar, né? Mantendo os 3 canais da imagem e utilizando a máscara que foi criada a partir do backtrack percorrido, né? Ok, então eu também fiz uma cópia, né, da implementação desse algoritmo aqui para o Google Colab para a gente poder demonstrar ele em funcionamento, certo? Então, eu baixei aqui a imagem, a mesma imagem que ele utiliza ali na demonstração, né? Vou só alterar aqui. Estava utilizando outra imagem. Certo? Então, a gente tem aqui a imagem completa, né, em JPEG. A gente tem aqui a nossa estratégia da programação dinâmica, né, como eu já tinha mostrado anteriormente. E aí eu vou executar. Opa, perdão. Eu vou executar aqui esse algoritmo. Certo? Ok, então aqui após alguns minutos o algoritmo finalizou sua execução, né? E aqui agora temos a nova imagem de saída, né? Perceba que, assim como foi demonstrado de fato, a implementação está funcionando, né? Então é bem interessante ver o algoritmo funcionando com imagens reais de fato. A escala que foi utilizada aqui nessa execução foi 0.5, ou seja, de fato 50% da imagem foi removida. Então, ela tem exatamente a metade da largura da imagem original e mesmo assim você percebe a permanência da maior parte dos pontos de interesse, certo? Como eu tinha citado antes, esse algoritmo ele também pode ser aplicado para remoção de objetos, na verdade, né? Então, o que foi criado nesse artigo é como ele diz aqui, uma simples interface de usuário, né? Onde o usuário conseguiria selecionar o ponto que ele gostaria de remover, também pontos que ele gostaria de preservar, né, na imagem. Então você percebe aqui que a parte marcada em vermelho é um ponto onde ele gostaria de manter na imagem, certo? E o ponto marcado em verde onde ele gostaria que fosse removido. E o que ele faz na verdade é, seguindo a mesma lógica, ele remove caminhos da imagem até que todos os pontos que foram marcados sejam removidos da imagem original, certo? Então você percebe que nesse processo há uma perda na dimensão da imagem também. Ele não apenas remove o ponto de interesse, né? Existiu uma mudança aqui na largura da imagem. E ele inclusive cita aqui que uma possível solução para isso seria empregar a inserção de novas colunas, né, de novos caminhos, para você conseguir preservar, né, as dimensões originais da imagem, né, remover apenas o objeto que você gostaria, mantendo as proporções. Então, é bem interessante, né, as aplicações que esse algoritmo tem são inúmeras. E basicamente é isso. Eu acho que não tem mais muito o que pode ser dito, né? Ok, então ele nas conclusões aqui cita o que foi realizado, né, no trabalho, a implementação dos caminhos que são computados como caminhos ótimos para tanto remoção quanto inserção de conteúdo dentro de uma imagem. E ele fala aqui de possíveis extensões para esse trabalho, né? Poderia ser feito inclusive a aplicação desse algoritmo em outros domínios, como por exemplo redimensionamento de vídeos, né? Então, aplicando a mesma prática, talvez alterar a resolução de um vídeo poderia ser viável, né?
Enfim, né? Esse é o algoritmo do Syncavin para redimensionamento de imagens. Espero que tenha sido esclarecedor e eu possa ter refletido bem a ideia do trabalho para vocês. É isso. Obrigado, boa tarde.